Beleza. Bora, pode meter Show. marcha aí, Andrezão. Bora lá então, pessoal. Bom, pessoal, hoje os assuntos que eu separei pra gente dar uma olhadinha aqui. Vou até compartilhar a tela já. Ah, tá desabilitado. Consegue habilitar aí? Bora, deixa eu ver aqui. Vocês sabem me direcionar aqui, cara? Eu não mexi, Esse eu também não mexi sei como pouco que aqui no habilitar Zoom. pra compartilhar a tela. Não sei. Deixa eu dar uma olhada. Nada que o Google não resolva, né? Pois é, dá uma pesquisada aqui. É para ter no balãozinho do compartilhar a tela ali, Guilherme, uma setinha para cima. Aí Uhum. ali dentro Tem da o share, setinha tem para o share screen aqui. Hum, e não tem uma setinha do lado assim que nem tem no chat, que te dá umas opções? cara, tem uma setinha do lado aqui que dá as opções. Um Isso, aí clica na participante. setinha para cima e vai te aparecer assim, opções avançadas de compartilhamento ou Advanced Sim. Sharing Options. Aham, E aí aham. depois tu clica ali, Múltiplo. vai aparecer um balãozinho e depois coloca lá quem pode compartilhar a tela, coloca todos os participantes. Ó, participantes. Boa. Boa. Bom, acho que agora foi, Agora o André. André deve conseguir puxar. Show. Foi mesmo. Beleza. É isso aí. Suporte às 8 da manhã é mais caro. É. Bora lá. Já estão vendo minha tela, né? Sim. Uhum. Show de bola. Então, hoje, pessoal, separei dois pontos. Então, separei aqui a análise de concorrência para a gente ver, mas ela é mais mão na massa, tem que ficar pegando esses números que tem aqui. Então, antes disso, separei aqui uns conteúdos também para a gente falar um pouquinho de conteúdo e talvez até mais de como se organizar. É, eu até ainda tenho dúvida, vocês estavam falando que aí estavam até estruturando um pouco aí o projeto de SEO, e até uma pergunta que eu tenho, vocês já têm uma ideia se vocês vão procurar um redator freela, se vocês vão aí até tem uma ferramenta ainda que eu não mostrei para vocês, mas eu preciso mostrar, que é uma ferramenta de geração de conteúdo para SEO, que é uma IA para geração de conteúdo, né? Que ela gera um conteúdo bem legalzinho, assim, bem bacana. Só precisa dar uma revisada, mas gera um conteúdo bacana. Então, eu vou até separar aqui depois também para mostrar para vocês. Mas queria saber se vocês já falaram sobre isso alguma vez ou ainda não. Do lado de cá, André, a Hum, gente vai fazer o produto mínimo viável para depois justificar trazer alguém ou investir isso para fora, seja que nem você falou, com freelance, seja com um profissional dedicado. Então, os certo. primeiros clientes a gente vai produzir por conta própria Uhum, e conforme os projetos forem ganhando, né, conforme forem ganhando velocidade, mais a gente for se interessando. Aí sim a gente vai inevitavelmente precisar alocar essa tarefa para um profissional. Cara, perfeito, provavelmente aqui a perfeito. gente vai seguir a mesma linha também, André, a princípio. Mesma linha, né? É. Tá bom. Beleza, eu vou parar de compartilhar rapidinho, porque eu lembrei dessa ferramenta. Eu vou fuçar aqui, que eu tinha recebido aqui no Instagram. Vou dar uma fuçadinha rápida para eu achar ela aqui. Tem um amigo meu que ele tem Instagram, que ele tem o Instagram só fala de inteligência artificial. Ele é especializado nisso. E aí ele mandou uma ferramenta que é só para criação de SEO, de conteúdo de SEO, e eu achei muito boa. Eu usei ela um tempo aqui Se já. quiser compartilhar o perfil dele também é legal pra gente acompanhar. Legal, mando para vocês Isso. sim. Cadê? Tiago. Pelo visto, existe uma ferramenta chamada SEO.ai. Existe um SEO.ai. Eu NIA, também pelo que eu Sim, encontrei aqui. interessante. Interessante. SEOcontent.ai. Controle versão. Mas será que essa aí é de SEO no geral, se é de conteúdo? Só, os que eu estou falando aqui é puramente o que eu achei do Google. Não conheço ela. Uhum.
eu dar uma procurada. Ó, vou até compartilhar aqui com vocês no chat. Esse aqui é o Instagram dele, o perfil dele. Ele só fala de IA, então ele fala muita coisa, muita coisa. Ah, chama SEO Writing. Eu até achei aqui já. Aí a gente pode até dar uma olhada junto. Eu já gerei uns conteúdos que ficaram com uma qualidade bem bacana. Deixa eu voltar a compartilhar aqui a tela com vocês. Então, ele até compartilha lá no perfil dele, tem um site que é um site para você encontrar IA só. Então, é um site que tem várias IAs e aí fala se é gratuito, se não, enfim. É bom, esse site aqui, ó, eu cheguei a usar ele já. Deixa eu ver se eu consigo até logar aqui com a minha conta já. Tem documentos, acho que não tem não ficou salvo nenhuma criação que eu fiz, mas eu tenho lá no Drive. Foi até para 99 Óculos, que é um cliente que eu tenho em comum aí com o pessoal da Objetivo, né? E-commerce Objetivo. Mas aqui, ó, dá para você criar, então vou mostrar para vocês mais ou menos. Então tem aqui os tipos, né? Então, review de produto, blog post, enfim, vários pontos aí. E aí dá para criar aqui. Eu acho que eu criei um blog post. E aí teria que testar mesmo para, por exemplo, para a categoria, qual que seria o melhor. Ahn, eu acho que seria provavelmente com product review ou blog post mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Essa barrinha aqui do Zoom sempre, eu nunca consigo me acostumar com ela. Mas deixa eu ver, how to guide, a guide helps. Deixa eu ver. Deixa eu do something. Product list. É muita coisa para Amazon, mas não é nada disso. Eu iria como blog post mesmo. E aí dá para você pôr aqui, por exemplo, a palavra-chave principal, né? Então vamos aqui fazer um teste prático para a gente ver como que sai. Pegar aqui pesquisa de palavra-chave de up para a gente ter de base. Vamos usar o brinco feminino. O que é isso? Será? Ah, legal. Dá para pôr um SEO avançado aqui, então, e pôr umas palavras-chave adicionais. Então, vou pôr no plural, vou pôr de ouro, vou pôr de prata também. É, Vou pôr aqui, pessoal, brinco argola, que aí, tendo essa palavra-chave no nosso conteúdo, a gente sobe, por exemplo, em brinco, mas a gente pode linkar essa palavra-chave lá para a categoria de argola, que é a linkagem interna, né? Então, a linkagem interna, pessoal, é bem importante para SEO, tá? Então, sempre tiver conteúdo assim, criar links para outras categorias e tal, é bacana. Brinco de pressão, vou pôr também. Ó, brinco de pérola, né, para pôr também. E acho que tá legal. Além disso, não sei se tem muita. Beleza. Acho que é isso. Vou pôr brinco também, se bem que já tá meio contemplando, aqui tá bem geral, mas beleza. Aqui provavelmente é contador de palavras, então um ponto que eu queria falar com vocês, eu até trouxe aqui de exemplo, um exemplo de conteúdo que daria para ser usado em alguma categoria, que eu até criei ele focado em leite de grau, tá? Porque em 99 óculos, né? Acontece que antigamente a gente não fazia lente de grau, vendia só as armações mesmo.
E aí, com o tempo que adicionou a lente de grau, foi o maior sucesso, só que a gente não tem nada ranqueada para lente de grau. E principalmente porque a lente de grau hoje ela é um produto só, e ela não tem uma categoria, não tem uma página para ela. Então não tem muito, fica um pouco difícil a gente ranquear para essa palavra-chave, não tendo uma página focada para ela. É, eu tô em cima lá do pessoal para tentar criar uma página, e eu até criei esse conteúdo aqui para eles gostaram muito, que é um conteúdo focado em lente de grau. Esse aqui até seria para uma categoria, mas ele é um pouco longo, tá? Para categoria, eu uso até o mínimo que deixa aqui, que são 500 palavras, que é um conteúdo mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Então esse aqui é o de óculos de sol hexagonal, lá de 99 também. E aí, ó, duas páginas aqui mais ou menos. Aqui tem mais ou menos umas 500 palavras, tá? A gente até pode verificar um contador de palavras. Ó, tem 522 palavras, então, esse conteúdo aqui, em média esse conteúdo aqui de óculos de sol hexagonal tem 522 palavras. Então, um conteúdo de 500 palavras costuma ser suficiente para uma categoria. Por quê? Porque esse conteúdo é aquele conteúdo mais para ficar ali no final da página, sabe? Para complementar, trazer conteúdo para a página, trazer palavra-chave para o Google, né? Porque vai ficar no HTML do site esse conteúdo, então o Google vai conseguir ler esse conteúdo, vai entender sobre o que é aquela página. Então tudo isso ajuda a gente a ranquear. Então não precisa ser um texto tão longo. Esse aqui poderia ser ou para blog ou para algo especial mesmo. Igual, como eu tenho o intuito de fazer algo especial de lente de grau para esse cliente, eu fiz um conteúdo bem mais longo aqui, ó. Então tem 4, 5, 6, 7 páginas, mais 7, talvez 8 páginas, falando só disso aqui. E aí tem tabela, tem várias coisas no meio. Esse conteúdo aqui eu criei aqui nesse site, tá? Então a gente vai ver como fica o conteúdo já já. Mas esse conteúdo eu criei naquele site, e aí ele me traz um conteúdo assim bem bacana. E aí também ele me traz um conteúdo assim que, por exemplo, para uma página especial, eu conseguiria criar um layout básico, né? Para poder jogar esse conteúdo lá dentro do site do cara. Então, por exemplo, normalmente quando a gente vai subir conteúdo, né, numa categoria, numa plataforma fixa, essa plataforma tem lá um editor de texto simples. E nesse editor de texto, a gente consegue. Ele é um editor de texto HTML que já tem ali, né, Então, por exemplo, editor HTML. Cadê? Vamos ver se eu acho aqui um rápido gratuito. Então, normalmente é assim, né? Quando a gente entra aqui, ó, assim, quando a gente entra num site para subir algo, costuma ser assim. Então, aqui tem várias ferramentas que a gente consegue já, por exemplo, quero deixar aqui negrito, quero trocar a cor desse texto para verde, enfim, a gente já consegue. Então, dá para a gente criar a tabela. Então, um design básico, pelo menos, a gente consegue fazer. Então, meu intuito com esse conteúdo mesmo é, por exemplo, essa tabela eu conseguiria criar lá no site do cara, daria para eu criar um certo design, sabe? Sem ficar feio, porque ali também dá para subir imagem. Então, de repente, eu posso pegar, eu ponho, sei lá, uma imagem de um óculos aqui no meio, enfim, ou um passo a passo de como a pessoa escolher, enfim, dá para fazer várias coisas. Mas aí fica, aqui no caso, né? Aí fica de exemplo do que pode ser feito. Mas aí, como eu estava falando, eu costumo fazer esse conteúdo mais curto para a categoria, tá? E costumo fazer esse conteúdo aqui mais longo, ou para uma categoria muito especial, que você vai fazer até um designzinho para não ficar cansativo, né, de ler esse conteúdo, ou realmente para o blog. Para o blog também cabe, e aí para o blog eu também gosto de, por exemplo, jogar aqui uma foto do produto, e aí eu tento também pôr lá no blog um botão um botão de comprar para jogar lá para o site principal, enfim, dá para fazer muita coisa com conteúdo. Agora vamos voltar aqui para a gente testar. Então, como aqui seria para conteúdo, eu vou por 500 palavras.
Ele mudou um pouquinho de quando eu usei, mas headings provavelmente seria heading tag. Eu vou pôr 5 para ver como que fica. 500 palavras, eu acho que uns 10 parágrafos no máximo. E aqui ele também, eu sei que ele tem uma ferramenta de até de inserir já a imagem, tá, pessoal? Vou pôr uma aqui para ver se ele vai gerar com imagem para a gente dar uma testada mesmo. Então aqui é para gerar o title e o description, que eu sempre falo, tá? Que é aquele que vai aparecer no Google. Então, por exemplo, quando a gente vem aqui em Up, e aí essa ferramenta para vocês, é o SEO One Click, tem algum dos documentos de aula, tem, tá? Que eu mandei para vocês. Então aqui a gente consegue ver as heading tags e tal, e que consegue também ver o title e o description. Então aqui o title e o description. Isso aqui é o que aparece lá no Google, tá, pessoal? Então sempre que vocês quiserem ver algum site, vocês podem vir aqui no início e dar um site 2 pontos, e ele vai trazer esse site que vocês colocaram depois dos 2 pontos aqui, né? Então aqui tem, né, a title e a description. Até aqui precisaria de um ajuste. Ficou, acho que o pessoal acabou escrevendo o I maiúsculo e tá até estranho aqui. Poderia ser ajustado isso também. E aqui o description. Então, esse title e description é o que aparece aqui na SERP do Google, né? Então ele vai gerar aqui também. Eu vou pôr para ele gerar. Ó, ele deixa até você escolher, mas tá em inglês. Como que a gente muda para português? Tem que ver isso também. Deixa eu ver. Caramba, eu já tinha usado ele em português. Agora para mudar, vamos ver. Será que é por aqui? Dashboard. Hum, Builder. Hum, Create new. Acho que foi por aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tá. Então aqui são dois lugares diferentes. Tá, beleza. Primeiro, tá? No One Click blog Post, que foi o que eu usei da outra vez, que eu lembro que eu vim aqui, já pus o português Brazilian. Eu ponho o XML, que é de 600 a 1.200 palavras. Aí aqui até tem aquilo que eu ponho lá no... Algo parecido, né? Com o que eu ponho lá no Forms, que é o tom de voz. Então tem amigo, né? Profissional, de informação, de transação. Aí dá para escolher aqui. Eu vou no amigável mesmo, no friendly. Isso aqui é legal também, tem o point of view, então vai falar na primeira pessoa singular, na primeira pessoa plural. Eu sempre ponho aqui na segunda pessoa, então você, eles, enfim. Aqui acho que tem até os modelos que dá para usar aqui. Então, é a versão do GPT, né, que ele vai usar para criar basicamente aqui. Target Country também por aqui, Brasil. Então aqui também dá para pôr alguns detalhes, se quiser. Então, aqui é writing about roofing, specific tree service. Então, se você quiser passar alguma informação que você queira que ele tenha aqui, tá? Algum número de telefone. Aí você aqui tá falando, por exemplo, os 3 serviços que ele oferece. Então dá para pôr algumas informações aqui. Aqui é também as palavras-chave. Vamos lá pegar de novo.
Aqui. Vai ser o brinco feminino. E aí também dá pra gerar um title. Ó, brincos femininos, estilos e tendências 2023. Estilos e tendências exclusivas. Eu acho que também dá pra ir rodando aqui. Estilos e tendências para você, enfim. Estilos exclusivos para você, enfim. Dá pra ver aí alguns exemplos. Então aqui daria pra gente escrever também. Por exemplo, cadê? Usar a palavra-chave principal e para palavras. Deixa eu pôr aqui algumas, então, das secundárias. Ficou brinco de prata, brinco de ouro, brinco de pérola, brinco argola e brinco argola. Vou deixar esses por hora. Então essa é a feature, deixa eu ver se aceita no gratuito. Deixar uma imagem, foto, beleza. Então aqui dá para ele inserir imagem. Eu não sei se essa feature tem que pagar, tá? Porque tem também um pricing dele para algumas coisas, mas para geração de conteúdo não. Ó, aqui também tinha as keywords, então tem até um gerador, vamos ver o que ele traz. Brinco feminino, brinco moda feminina, acessórios, joia, tendência brinco de ouro, brinco de prata. Vou adicionar aqueles lá. Brinco de ouro por si só, brinco de prata. O que mais que a gente pôs? Vou até tirar daqui, não tava achando. Brinco de pérola, brinco argola. Brinco argola. Aqui acho que seria mais assim, citar o site da Up Bijuteria. É, por exemplo, cadê? Citar no final do conteúdo o site da Up Bijuteria com o link. Beleza. Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Beleza. Aqui tem algumas estruturas que dá para escolher. Então, por exemplo, FAQ. Eu quero um final igual aqui, ó. No finalzinho, tem aqui, ó, FAQ, que ele gera algumas perguntas, algumas respostas. Aí, se você não quiser, você pode pôr no, de repente. Enfim. Pode pôr no aqui também. Lista eu vou deixar, tabela não precisa. Acho que é isso. Connect to web, eu não sei o que é. É isso, acho que é isso. Vou dar o run ali. Dá uma olhada final. Ó, document, line editor. Eu acho que tá certo. Vamos dar um run, ver se vai. Ah, ele não gera com imagens, então vou desmarcar aqui, vou pôr no. Ele só gera com imagens no pago, tá? Então eu vou gerar aqui pra gente. Agora tem que esperar um pouquinho. Esse step by step eu nunca utilizei, talvez seja interessante também. Eu nunca cheguei a utilizar ele aqui, não. Ah, ele acho que é mais um...
para checar um texto pronto, talvez, não tenho certeza. Ó, já gerou aqui, vamos ver. Então, aqui brinco femininos, estilos exclusivos para você. Então, criou aí, ó. Os brincos têm poder de realçar sua beleza e completar seu estilo. Tananana. Até citou aqui que a gente pediu na Up Bijuteria. Temos uma seleção exclusiva de brincos femininos projetados para completar seu look, trazer elegância para o seu estilo pessoal. Então, a gente pediu lá, ele já até citou aqui a Up Bijuteria. Fica bem legal, ó. Um texto bem, bem bacana. Então, cria aqui se você é amante de moda feminina, tal. Principais pontos a serem considerados. Nossa seleção de brincos é perfeita para qualquer ocasião. Temos uma grande variedade de estilo, desde os clássicos até os modernos. Então aqui já cria uns conteúdos bem legais também. Tendência de brincos femininos do clássico ao moderno. Então aqui, ó, você pode ver também que ele pôs as palavras-chave em itálico. Aí se quiser também pode pegar e pôr em negrito quando for subir lá no site do cara. E já trouxe aqui um final de brinco de ouro e prata, elegância duradoura. Então pôs aqui. E no final ele citou como a gente pediu, ó. Não perca a oportunidade de conferir a coleção de brincos de ouro e de prata da bijuteria no site. Temos certeza que você encontrará o par perfeito para completar seu estilo pessoal e sua coleção de joias femininas. Então fica bem legal esse conteúdo, tá? Eu vou até dar publish aqui. Como que é? Integration needed. Não, só quero salvar. Cadê? Como que eu salvo esse conteúdo? Copiar mesmo, talvez. E aí vim aqui, por exemplo, em materiais adaptados, novo documento, criar. Jogar aqui. Ah, então eu joguei aqui. Eu vou por aqui no título Brinco Feminino Up Bijuteria. Gerado por SealWriting.ai. SealWriting.ai. Então deixei aqui para vocês anotado, tá? O site. Então, brinco feminino e aqui o conteúdo. Então, ficou um conteúdo bem legal. Daria tranquilamente para subir isso aqui lá na categoria do cara de brinco. Então, pegar e subir lá. Então, é isso, pessoal. A parte de conteúdo. Acho que é isso. Dá para vocês, a princípio, gerar aqui. E eu acredito que até posteriormente a gente até pode ver a questão de pricing aqui. Vamos ver, deixa eu sair aqui para a gente falar agora um pouco dessa parte de negócio mesmo. Eu queria entrar no site deles para ver o pricing. Então, ó, como a gente tem aqui, dá para gerar, né, os artigos, mas meio que na verdade acaba dando para usar de graça, né? Porque dá para gerar até 5 artigos, mas você pode apagar o artigo, né, e deixa salvo lá no Drive. Então, beleza. Mas mesmo se quiser pagar assim, ó, tipo, sei lá, $12, que é 100 mil palavras-chave por mês. Então, por exemplo, ó, eu tô falando de fazer texto de 500 a 1.000 palavras-chave. 100 mil seria mais 100 mil textos, né? Seria mais 100 textos, aliás, desculpa. Seria mais 100 textos. 200. Então, e fica $12 por mês. Então, não é um preço absurdo também. Então, por exemplo, hoje eu estava pagando em média R$ 60 por 1.000 palavras para um redator freelancer fazer para mim o conteúdo. Então, eu acho que seria muito mais valioso, de repente, assinar aqui, por exemplo, 500 mil palavras, que é texto pra caramba, pagar $38 e contratar um cara só, assim, em algum momento contratar só um redator, só para revisar mesmo, fazer esse trabalho de revisão e talvez até de ajuste. Então, hoje no mercado, consegue se achar muito redator que é especialista em SEO, né? Tem uma boa noção ali de SEO e tal. Então, você contratar, às vezes, um cara para todos os clientes que você tiver, sei lá, 20, 30, 40 clientes que seja, ele vai conseguir tocar porque ele não vai fazer a criação do conteúdo, ele vai fazer só
a geração aqui no site, né? E vai dar uma revisada, né? Então vai pegar, vai dar uma revisada geral, vai ver se tem algum erro, vai ver se de repente o, o robô aqui usou alguma palavra que o cliente não gosta. Então, até lá no Forms eu peço para o cliente citar algumas palavras-chave e termos que ele não goste, então, se de repente usar, mas aí poderia usar uma pessoa assim só para revisar. Então, dá até para início revisar vocês mesmos, mas posteriormente, tendo muito cliente, daria para contratar uma pessoa só para revisar conteúdo. Mas só de não ter que ter uma pessoa para escrever de fato esses conteúdos, a gente ganha muito a questão de produtividade, né? Porque também quando eu trabalhava em agência, um redator, às vezes, para escrever um conteúdo de 500 palavras para mim, demorava metade do dia ou o dia inteiro para poder entregar o conteúdo. Então, era mais complicado, sabe? Eu não tinha essa velocidade de gerar um conteúdo, dar uma revisada e tá pronto. Então, é só para mostrar para vocês. Posso até mostrar aqui também, pessoal. Aqui é o Trello, tá? E aqui eu que eu me organizava com a redatora que eu fazia, que era a Monique, que era a redatora freelance que eu utilizava. Então, aqui para mostrar um exemplo para vocês, eu vim aqui, adicionava uns cards no afazer, e aí a gente ia arrastando aqui até finalizar. Eu fui criando algumas outras tabelas ao longo do tempo e tal, mas era bem simples a princípio, era fazer em progresso pronto. E aí eu ia passando aqui para ela e ela ia fazendo aqui para mim e ela postava aqui um docs com o conteúdo, tá? Então eu fazia assim com o redator Freela, e eu acho que até daria para fazer assim com um revisor, né? Então pega, contrata um cara que é revisor, gera o conteúdo lá, ele vai revisando e deixa concluído para postar para o cliente. Então acho que seria um caminho legal, mas dava muito mais trabalho quando eu tinha que fazer com essa pessoa. E aí ela também acabava demorando, né? Então pedia conteúdo, ela ia entregar um dia depois. Ou se fosse pro mesmo dia, eu tinha que pedir bem cedo para ela me entregar no final do dia, quando eu tinha urgência, assim. Então, aquele gerador, né, acaba facilitando demais. E eu acho que, principalmente para o que vocês comentaram aí de início, eu acho que esse é o caminho, tá? Então, já deixei aqui para vocês em materiais. Cadê? Aqui em materiais adaptados, tá? Esse conteúdo. E o site aí que vocês podem utilizar, eu acho que essa vai ser a melhor forma aí de vocês atuarem, tá? É, vai ser a forma mais fácil, mais rápida aí de se criar um conteúdo para os clientes e fazer essa entrega. A única coisa que o tempo que vocês estiverem gastando aqui, né? Eu não sei se eu contabilizaria como parte do processo, tá? Porque, por exemplo, vocês pegaram um analista, é, não é o ideal que ele que faça essa parte de conteúdo, tá? Então, normalmente o analista vai fazer toda aquela parte que a gente viu do planejamento e tal. E isso aqui realmente seria um trabalho para um redator ou para um revisor que, que posteriormente existiria. São minhas recomendações. E aí é basicamente isso. Então lá vocês viram que tem várias possibilidades de ter uma conclusão. Por exemplo, aqui eu fiz com conclusão, fiz com FAQ. E aí dá para vocês ativarem e desativarem esses pontos. Aí no FAQ às vezes vai vir umas perguntas nada a ver, você pode apagar. Então você tem que também dar uma revisada e uma ajustada aí no site. E também aprendendo a usar aquela parte que a gente indicou o site de bijuteria, pediu para ele falar no final, aquela parte também é muito boa, né? Então ali você consegue dar uma boa segmentada no que você precisa no conteúdo. E acho que é isso por hora, pessoal. E aí aqui alguns conteúdos que eu trouxe para mostrar para vocês. Então, é sempre legal ter lista, é sempre legal ter as palavras-chave. E aí, pessoal, sempre legal também
linkando as palavras-chave para outras categorias e produtos do próprio site, tá? De conteúdo, acho que é isso. Ficou alguma dúvida? Legal, é isso aí. Já percebeu, André, a diferença em termos de resultados de um texto redigido por humano versus um virado dessa maneira que você gerou? Como que é? Se você já percebeu a diferença em termos de resultados, em termos de ranqueamento mesmo, Ah, entre em um termos... texto redigido por um profissional versus um Não, gerado? não, não. Eu posso até pegar aqui com vocês para a gente ver o teor do texto. Então, na verdade, até porque o teor do texto ele nem importa tanto assim. Ele precisa ser um texto que não seja assim muito repetitivo, que era no início das IAs, né? Eu até tentei lá no início gerar direto pelo chat GPT, algumas coisas assim, e o problema é que ele acabava trazendo um texto um pouco repetitivo, um pouco cansativo de ler, um pouco, às vezes não fazia muito sentido o que estava escrito, mas hoje em dia, por exemplo, com essa ferramenta, eu não vejo muita diferença. Então, você pegar aqui, por exemplo, esse óculos hexagonal que foi alguém que escreveu, e aí você vai ler, e aí, tipo. O que vai estar escrito aqui não vai diferenciar tanto do que está escrito aqui, sabe? Vai ser muito próximo. Então, aqui, ó, com formato geométrico que remete ao hexágono, o óculos de sol hexagonal estão em alta e vem conquistando cada vez mais adeptos. Isso aqui, não vejo diferença nenhuma do que uma IA escreveria, sabe? A IA escreveria uma frase como essa tranquilamente, como escreveu aqui. O brinco tem o poder de realçar sua beleza e completar seu estilo. Eles são acessórios essenciais para qualquer ocasião, tal, tal, tal. Então, em questão de termo, assim, eu realmente não vejo mais diferença sabe, de jeito de escrita mesmo, de teor do que está escrito. Então, realmente o que importa é ter as palavras-chave, igual a gente pegou aqui, ó, brincos femininos, e a gente poder, por exemplo, pegar esse brincos femininos, pôr um negrito e linkar lá para Up Bijuteria Brincos Femininos, entendeu? Então, vem aqui em brincos, cadê brincos? Pega essa aqui, põe aqui, ó, link. Então, fazer isso aqui. Então, pus aqui também, eu pedi também para ele, opa, eu dei um. Ó, eu pedi para ele citar argola. Vamos ver onde ele cita argola. Ó, contudo, os brincos argola são outra tendência forte. A gente pode pegar isso aqui, ó, também lá na Up, linkar para argola e fazer esse trabalho, sabe? Mas eu não vejo diferença, não. Sinceramente, eu acho que tem o mesmo teor, assim. É, o que vai mudar, talvez, que ele escreveu aqui alguns parágrafos um pouco maiores, mas isso não é nenhum problema também. Então, é assim, eu acho que realmente vale muito a pena usar. Não vai ter diferença assim, em questão de ranqueamento, não. É tranquilo isso aí. Hoje o texto fica bem próximo, não vai afetar em nada, com certeza. De um ranquear melhor ou outro. Beleza. Então, de conteúdo, eu acho que é isso, pessoal. E aí, então, vamos um pouquinho para análise de concorrência. Bom, falar um pouquinho então de análise de concorrência agora. É, Aqui foi o exemplo que eu deixei para vocês aqui no Drive, tá? Que eu fiz quando eu trabalhava no Melhor Envio, site aí de frete e tudo mais. Mas serve para qualquer cliente. Na agência, eu trouxe esse modelo, na verdade, de uma agência. Na agência a gente sempre fazia para todos os clientes. Então, ó, aqui tá até 2020, então justo aqui. E aí seria pegar todos esses valores aqui para a gente poder fazer uma comparação entre os concorrentes. Como que eu pego os concorrentes? Eu pego ou lá pelo que o cliente respondeu no Forms, né?
Então deixa eu até abrir nosso forms aqui. Espera aí só, vou tomar uma água. Pronto. Deixa eu abrir até nossas respostas aqui, do Thiago. Então ele trouxe aqui essas opções. A gente pode até jogar aqui só para ter anotado. E a gente também vai ver aqui, ó. Então aqui no SEMrush, vocês podem vir aqui, ó, em mapa de posicionamento competitivo. Acho que é por aqui que dá para ver. E a gente vai ver alguns sites, ó. Então tem tráfego orgânico e palavras-chave. Então a quantidade que o cliente tem de palavra-chave e a quantidade média que ele tem de tráfego orgânico, segundo aí o SEMrush, né? Então a gente tem aqui Cherry, Biju, alguns outros aqui, ó. Então esse aqui parece ser interessante. Eu nem sei se ele anotou esse, mas pode ser que sim. Ó, ele anotou esse, Cherry Biju, ele já tinha mandado pra gente. Acabei saindo aqui do Upson, né? Beleza, voltei. Suíte acessórios. Carla De Santis. De Santis, vamos ver. Aqui eu acho que é um produto um pouco diferente, talvez não faça sentido, é porque ela tem as mesmas palavras-chave, né? Mais ou menos. Suíte acessórios. Acessório. Tá, aqui talvez seja mais parecido, mas também tem uma gama de produtos que foge um pouco do que a gente tem, né? Mas talvez seria um aí que poderia ser analisado. Além disso, ele trouxe Ibiju. Eu vou pesquisar todos esses. Bijux. Bialoi. Mania de mulher. Bialoi. Mania de mulher. Biju total. Então, vou abrir esses aqui. Beleza. Então, eu abri aqui o Kibiju. E aí, acho que até dá para ver no lacuna de palavra-chave, que põe várias, se eu não me engano. Vou deixar aqui o up. Vou adicionar mais 3. Vai ser o Kibiju, o Liz, a Bia e o Mania de Mulher. Acabou faltando um aqui, mas tá bom. Isso aqui para eu ver em questão de tamanho, tá, pessoal? Então, a gente pode ver, a gente tem em média 1.300. A Liz Biju, por exemplo, ela é fraquíssima no SEO ainda. Ela não ranqueou quase para nada. Então, apesar dele ver né, como um concorrente, acho que não valeria a pena pegar ela agora, nesse momento. Então, eu pegaria o Kibiju. Aí pegaria nós mesmo, né, aqui. O Cherry eu vou pegar com certeza, porque é tanto considerado concorrente para o nosso cliente, como a gente viu lá no SEMrush que ele também tava, né? Aí o que mais aqui? E aí o Bialoi e o Mania de Mulher também. Então, Bialoi
e o Mania de Mulher. A gente pode dar uma olhada, a gente não viu o Biju Total. Vamos dar uma olhada, Biju Total. A gente não viu se eles são grandes ou não em questão de SEO. Então vamos tirar aqui o Mania de Mulher, vamos pôr o Biju Total para comparar de novo. Ó, o Biju Total é o maior, então tem que ter Biju Total. Eu vou pôr no lugar de algum outro, provavelmente do Bialoy ou do Mania de Mulher, tanto faz, os dois são mais ou menos o mesmo tamanho. Vou pôr no lugar do Bialoy aqui no caso. Então aqui foi, tá? Então eu selecionei aqui os sites que... Opa! Os sites que eu vou fazer. Deixa eu juntar esses aqui. Opa. Beleza. Aí a gente tinha essa mania, né, para poder apresentar para o cliente de pôr o logo, mas aí, pô, vai aí da escolha de quem tá fazendo, se vai apresentar para o cliente ou não. Mas dá para pôr se quiser. Só tem que ir abrindo aqui, por aqui, up, biju. Eu vou só tirando um print jogando aqui mesmo, sem segredo. Ué, foi. Ah, os que dá para copiar a imagem também é mais fácil. Copia e joga aqui. Sei se vocês usam aí, mas fica a dica também. Eu tenho esse light shot, ele é muito bom. Sempre que eu printo, eu consigo selecionar o que eu quiser para copiar ou salvar. Eu gosto bastante. Chama light shot. Aqui, ó. Light shot. Essa ferramenta aqui. Se vocês quiserem aí, copiar a imagem, beleza. Trouxe aqui os principais concorrentes. E aí é basicamente pesquisar todos esses dados aqui, tá, pessoal? Então, como que a gente vai fazer? O Domain Authority, eu pego ele, eu posso até anotar aqui também, eu pego ele pelo... Cadê a ferramenta? Pelo Mosbar. Então, eu posso pôr aqui, extensão Mosbar. Então, eu pego ele aqui pelo Mosbar, tá? Por exemplo, isso aqui é para fazer o login. Sei lá no Moz. Fazer o login. Beleza. E aí eu pego o DA. Então, o DA de Mania de Mulher 3. O de Biju total é 24. O do Cherry aí parece que é 26. Esse DA, pessoal, autoridade de domínio, antes ele tinha na SERP do Google. Então aqui, ó, site 2 pontos. Então aqui na SERP ele aparecia e aparecia igual aqui, ó, tá vendo? O próprio Moz está adicionando aqui para mim o DA e o PA da página. Antigamente isso aqui tinha direto do Google. Isso vinha, era uma métrica do Google. Aí posteriormente eles retiraram isso, né? Quando não fazia mais sentido para eles, mas o Mosbar ainda tem esse dado e aí ele traz para a gente, então eu acho interessante anotar para ter uma noção, um pouco de autoridade seria aí, qual site tem mais autoridade sobre o Google e tal. Então 17 e a gente com 19.
E aí aqui eu sempre pintava de verde o que tinha aí, o que tava aí na frente. Então também acho interessante para marcar aí. E esse DA seria como se fosse a relevância do site? É, isso mesmo. Autoridade é a relevância do domínio como um todo, né? Mas é isso mesmo. Eu até deixei aqui, ó, Domain Authority, então é realmente a autoridade de domínio ali perante ao Google, seria. Então, vocês podem ver, por exemplo, que vai ter um DA grande, vai ser, sei lá, Instagram, sabe? Vamos ver até se abre aí. Sei lá, Facebook também. Porque são, ó, 94 aqui do Instagram, 96 aqui do Facebook, aí do próprio Google, né? Então ele considera aí, tipo, que são sites assim totalmente confiáveis, são grandes, enfim. Aí aqui ele já até mostra algo diferente, porque é o Google, né? Enfim. Então seria basicamente isso, sim, seria a autoridade aí do domínio. Então, por exemplo, de repente, se a gente pegar também uma Magazine Luiza, que é um site bem grande, vai ter uma autoridade aí, ó, 76. Então não é tão grande igual, tipo, o Instagram, Facebook, mas é uma autoridade alta. Então é basicamente isso. É, a gente pode até ver um outro exemplo também, tipo um Vivara da vida, para ver como que tá. Ó, 59 Vivara. Então já é mais baixo, mas é bem alto. Se você for ver aqui em relação aos que a gente viu, já é bem acima, né? Então é basicamente isso. É... é que eu deixo o PageSpeed no desktop e no mobile. Então vamos lá para o PageSpeed do Google. Verifica o site. Agora tá vindo muito isso do Web Vitals, né? Porque na época que lançou, né, já faz um tempinho, mas quando começou isso de Web Vitals, o Google postou vários posts lá no blog deles, também saiu no SEO Journal e alguns outros lugares, que aí o Web Vitals acabou virando um dos principais pontos também para ranqueamento. Então, isso aqui acaba sendo bem importante. Tem a ver com performance, né? Que eu não entrei ainda tanto, e a gente ainda vai ter uma aula mais específica disso, porque acaba sendo um assunto um pouco mais denso, um pouco mais chato, é mais difícil trabalhar também quando a gente está falando de SEO. Para trabalhar isso aqui, é, é, é um pouco mais complicado, então você vai precisar de um desenvolvedor ou vai precisar talvez entender um pouco ali de código, tá? Para poder trabalhar o Web Vitals. Então é um pouquinho mais complicado, então nem sempre é válido trazer tanto disso para o cliente, principalmente no início, tá? É, igual eu sempre falo, é mais fácil trabalhar ali com as imagens do cara, se ele tem muita imagem pesada e tal, mas tirando a imagem, o restante fica um pouco complicado, tá, pessoal, para trabalhar em SEO. Então, um ponto importante também seria, talvez futuramente, né? E aí todas as agências que eu trabalhei passaram por isso, de não ter, né, essa oferta de algumas coisas de SEO, principalmente dessa parte técnica, né, de não ofertar a melhoria disso totalmente, ou fazer só o que for fora de código, né, que às vezes, por exemplo, a questão de imagem, a gente consegue mexer fora de código, beleza. E algumas outras coisas também. Mas algumas agências nem ofertavam, e aí, com o crescimento da agência, com o aumento de cliente, acaba pegando um desenvolvedor só para tocar essas coisas, Ô, enfim. André, essa era uma dúvida que eu tinha. É a questão quando tu pesquisa essa velocidade de site, né? Uhum, Quais pontos tu trabalha nessa questão que o site uhum, ele mostra pra gente onde tá os gargalos, né? Quais gargalos tu trabalha, se é só imagem ou se tu explora outros gargalos, quais são as técnicas que tu utiliza, se tens alguma fonte de informação onde tu consegue aprofundar isso uhum. aí. Beleza, bora lá. Então, como eu comentei, né?
Hoje em dia a gente tem o Web Vitals. O Web Vitals é um dos principais pontos para ranqueamento no Google hoje, tá? Então isso aqui é muito importante. Por exemplo, hoje eu trabalho no Reclame Aqui, a gente olha diretamente para isso aqui. Só que isso aqui acaba sendo coisas muito específicas, sabe? Então, por exemplo, o FCP aqui, que é o First Contentful Paint, que é a primeira impressão do conteúdo mais pesado. Ou aqui o Largest Contentful Paint, que é a impressão do conteúdo mais pesado. Aqui é do... Bora Bora lá. lá, busca. Bora. Tá valendo. Deixa Dá eu ver aquela se eu consigo fazer ativada. o. Só Advanced permite aqui. compartilhar mesmo Já para tá poder permitido. continuar explicando sobre os Web Vitals Show. e as tabelas lá de Tá permitido comparação com aí. a concorrência que ele tem. Tava boa, tava boa. Show. Já estão vendo aí, né? Já. Aham. Bora lá, então. Então, pessoal, retomando aqui da parte de Web Vitals. Então, Web Vitals foi introduzido aí, acho que em 2020, mais ou menos. E aí, assim que ele foi introduzido, o Google já postou no blog do Google, já saiu no SEO Journal, já saiu em vários lugares que ele seria o principal ponto para ranqueamento. Só que o Web Vitals tem aqui carregamento do conteúdo mais pesado, carregamento do primeiro conteúdo. Então acaba sendo algumas coisas que são um pouco difíceis de controlar se você não for um desenvolvedor que está mexendo ali direto no código. Então isso aqui acaba atrapalhando, na verdade, até em questão de plataforma, tá, pessoal? Porque, meu, às vezes vai ter uma plataforma que está carregando alguma coisa pesada e que a gente não tem controle sobre. Então, esse LCP, por exemplo, que é o carregamento da coisa mais pesada, já vai ficar de lado, entendeu? Então, é um pouco difícil controlar isso aqui. CLS, por exemplo, que é Cumulative Layout Shift. Ele é o quê? Ele é mudança de layout dentro do site. Então, por exemplo, a gente abre ali o site de Up. Vamos ver aqui se a gente consegue verificar algo. Assim, a olho direto é difícil verificar, mas, por exemplo, tem essa parte aqui de mais vendidos, por exemplo. Vou até dar uma inspecionada para vocês verem. Ô, André, isso aí é tudo controlado via HTML e CSS? Isso aqui é tudo HTML, CSS e JavaScript, tá, pessoal? Então, deixa eu aqui para home, eu fui para o top 20 sem querer. Aqui, ó. Vocês perceberam que quando eu entrei aqui, ó, ele apareceu, ó, categorias, depois o categorias foi jogado lá para baixo porque ele carregou aqui o mais vendidos. Isso é o layout shift que a gente chama aqui, ó, que é o CLS layout shift. Então, por exemplo, ele carregou categorias primeiro e a categoria estava aparecendo aqui em cima para mim. E aí depois que ele carregou mais vendidos, ele mostrou mais vendidos e jogou categorias lá para baixo. Então vamos ver aqui de novo, ó. Ó, aqui o categorias, aí mudou. Teve uma mudança de layout por conta de um carregamento posterior. Como que a gente resolve isso? Acho que no próprio Reclame Aqui eu vou conseguir mostrar para vocês. Ó, tá vendo que esse espaço de publicidade, a publicidade demorou mais para carregar, mas ela já tinha um espaço correto. Então, o que que a gente faz no desenvolvimento? A gente faz algo que a gente chama de skeleton. Ó, aqui é outro exemplo, ó. Tá vendo? Fica alguns negocinhos cinzas, ó, nesse momento aqui, ó. Nesse momento aqui, ó, fica esses círculos cinzas carregando. Vocês estão vendo a tela travada no meu print, né? Uhum. Aham. Beleza. Então fica essa bolinha cinza aqui que a gente fez esse layout para ele aparecer enquanto a gente não receber esses resultados aqui de nome e tal, que isso tudo a gente recebe posteriormente, né, numa consulta do back-end. Então, numa consulta Java lá, o pessoal traz, a gente recebe essas informações e apresenta aqui no front, né? Então, antes de carregar isso tudo, a gente tem isso aqui, que é para não ficar vazio e não ter o layout shift, né? Não ter essa alteração de layout
porque não tinha aquela informação ainda. Isso tudo é um pouco complexo e um pouco difícil de fazer, principalmente em relação à plataforma do cara. Então, algumas plataformas, elas não vão ter essa funcionalidade, entendeu? E aí, então isso vai ter que ser verificado realmente de plataforma para plataforma. Algumas, de repente, vão ter, por exemplo, uma ferramenta que você ativa a ferramenta, uma extensão, algo assim, por exemplo, WordPress. Se for WordPress, você consegue baixar ali uma extensão para poder resolver isso para você, e aí você não tem nem que fazer nada de código. Então, vai depender da plataforma, do site do cara, enfim, vai depender de várias coisas. Então, por ter tanta variação, acaba sendo um pouco chato de se tratar disso, justamente por causa dessa quantidade de variações. Então, a gente pode esquecer um pouco disso, tá? Então, a maioria das agências que eu trabalhei, a gente até olhava para isso, mas a gente deixava em segundo plano para poder, porque era impossível para a gente entregar. E aí, posteriormente, essas agências cresceram e contrataram um desenvolvedor, dois desenvolvedores, fizeram um time de desenvolvedor, que aí hoje em dia eles já conseguem entregar isso aqui de uma forma melhor. E ainda assim tem exceções, tá? Porque dependendo da plataforma do cara, não tem como resolver mesmo. Então, sei lá, o cara tem uma plataforma é, que é mais barata aí, dessas mais baratinhas, tipo uma nuvem shop da vida, assim, e o cara paga ali também a versão mais barata da nuvem shop, e é um projeto inicial. Então, muita coisa num projeto inicial daqui não vai dar para aplicar, porque a plataforma impede, o layout que ele tem impede, então realmente não dá mesmo com o desenvolvedor, sabe? Então, isso aqui tem que ser muito analisado caso a caso. O que a gente consegue ver mais fácil aqui é depois que a gente faz aqui a verificação, né, de desempenho, a gente consegue ver aqui o diagnóstico. E aqui em diagnóstico a gente consegue ver os principais pontos que poderiam ser mexidos. Então também não tem um padrão de você me falar, o que que daria aí para a gente mexer. Eu até posso te falar o que que dá para a gente mexer de forma mais fácil, mas não necessariamente vai ser um problema no site do cara, sabe? Então, por exemplo, eu sempre falo para vocês, o principal ponto e mais fácil de mexer para performance é a imagem, mas às vezes a imagem do cara já vai estar certa, então não tem o que fazer, né? Então, por exemplo, aqui já vem o Evite Mudanças no Layout, que é o CLS que eu comentei. Então, aqui um dos maiores problemas é a mudança de layout. Aí aqui já fica mais difícil. Teria que dar uma olhada lá, talvez mexer um pouco em código. Então, acho que não daria para mexer nisso nesse momento. Diminui o trabalho da thread principal. Então, isso aqui é questão de carregamento, pessoal. Então, carregamento de script, de JavaScript, estilo e layout, que é CSS, e HTML e CSS. Então, isso aqui é o tempo gasto que ele está gastando aí para algumas coisas. Isso aqui também, eu posso até trazer uma aula para vocês. Seria basicamente vir aqui em Network, é, dar um F5 e ver o que está carregando aqui e o que está demorando mais. Então, por exemplo, ainda tem coisa carregando. A gente poderia vir aqui em Time. Então, por exemplo, o que é esse set event? Vamos dar uma olhada. André, eu estou aqui com o documento da proposta de SEO aberta e isso também está dentro das entregas variáveis, essa parte de código. Então, aí essa parte de código, ela estaria. Ela faria parte da análise de PageSpeed, tá? Aham. Eu pus aqui em abril, ela faria parte dessa análise de PageSpeed, que é basicamente a análise de velocidade do site. Então, aqui a gente faria uma análise, e dentro dessa análise a gente teria esses pontos aqui, né, para poder ajustar. Só que é como eu te falei, no início eu acho que é até um pouco difícil de ajustar alguns pontos, tá? É, Então aqui, por exemplo, que eu estava falando de JavaScript, dá para ver aqui os principais requests que demoram mais.
Então, esse set event que eu acho que é do... Aqui, a bijuteria, page... Não, acho que é alguma coisa da Pro... Ou é do Analytics. Eu acho que é do Analytics, ó. Tem View Home, Page View, Origin Store. Então, isso aqui provavelmente é uma request do Analytics, tá? Que tá demorando mais tempo, quase mais de um segundo aí para rodar essa request aqui. E aí aqui a gente conseguiria ver, mas aqui, então, como eu falei, acaba sendo um pouco mais complicado, né? Acaba sendo um pouco mais chato. Mas daria para ver, por exemplo, isso aqui que é um objeto JavaScript, alguma função que está rodando dentro do nosso site que talvez não precisaria, teria que verificar. Daria para retirar essa função em algum momento lá na plataforma do cara, tá? Enfim, é um trabalho que é um pouco mais complexo aí. Então, por isso aqui eu sempre acabo procurando algumas outras coisas. Aqui, ó, é algo que dá para a gente dar uma olhada. Então, reduz o impacto de códigos de terceiros. Então, ele tem Your Views e ele tem esse AWSLI, que eu não sei o que é. Não sei o que é esse AWSLI aí. Mas muitas vezes, ó, tem o Tag Manager, Facebook, Cloudflare, Google Fonts, então tem várias coisas. Então, quanto mais ferramentas externas o cara adicionar também, vai acabar deixando um pouco mais lento. Hoje, o que mais deixa lento aqui seria em questão do Your Views. E aí você pode verificar, ele está usando o Your Views, como está essa questão? Se não, é só tirar o código de Your Views de lá, se ele não estiver usando, por exemplo, já vai ajudar. E aí tem que ir vendo aqui realmente os pontos, mas a maioria, assim, eu acho que fica um pouco difícil realmente de ajustar, tá? E aí, o que dá para ajustar, por exemplo, é elemento de maior exibição de conteúdo. Então tem essa imagem aqui, que é a imagem do banner, que ela tá um pouco pesada. E aí ele até aponta aqui, ó, a imagem do banner, tá vendo? Então você poderia pegar e tentar passar minimizador de imagens. Então você pode pegar um compressor de imagem aqui, pegar e comprimir essa imagem do cara para ajustar, ver se dá uma melhorada. Defina um tamanho adequado para as imagens. Então, por exemplo, aqui também tem o tamanho do recurso e a possível economia. Então, ele mostra aqui também as imagens. Então, será que daria para subir de novo essas imagens com um peso um pouco menor? Talvez passar elas num compressor de imagens? E aí acaba sendo muita imagem, né? Mas aí você pode indicar que o cara faça isso em novos produtos. Então fala, meu, sempre que você for pôr um produto novo, pega e passa nesse site aqui de compressor de imagem. O Lucas tá com a mão levantada, eu vi agora, pode falar, Lucas. A minha dúvida era ali atrás, quando você mencionou ali os deslocamentos das imagens, se existe uma Ah, sim. ferramenta que permite a gente mostrar ou gravar a tela com essa progressão, assim, sabe? Ou se você mesmo grava a tela inteira ali e bota em slow motion para a pessoa entender. Eu acho que para você mostrar isso, você poderia fazer sua própria tela, ou então, voltando lá no que a gente falou na aula passada, do Hotjar. Então, eu acredito, a gente pode até procurar um exemplo aqui. Não, entrar com o Google. Que eu já tinha gravado alguns de 99 óculos, e eu lembro que eles têm layout shift lá no site. Então, também, talvez nessa. Seu teste terminou, assine hoje e maximize. Não quero. Nada como oportunidade de pagar $370, pô. Opa, eu vim aqui no. Não, downgrade para o Basic. Será que é aqui? Acho que é aqui, né? Aqui. Beleza, fiz o downgrade. Aqui em Recordings. Ó, essa aqui tem 4 minutos. Vamos dar uma olhadinha.
Entendi. Tá. Rodando, deixa eu... Ó, aqui ainda não tem layout fit, porque vocês viram que carregou certinho, né? Deixa eu pular aqui para uma troca de página. Vamos ver. Cara, não mexeu, não? Aqui, ó. Vamos ver. Aqui, ó. Aqui é o momento que ele troca de página. Ó, vamos ver. É, aqui eu acho que ainda não teve nenhum layout shift. Mas, por exemplo, se a gente pegar de up, a gente vai conseguir perceber. É, é que aqui o site já está um pouquinho mais otimizado, talvez não esteja com tanto layout fit como está lá em up. É, eu acho que no desk também acaba sendo mais fácil de notar. Vamos dar uma olhadinha aqui no em desk só para ver se a gente consegue notar. Ele até mostra aqui, clique de raiva. Não é isso. Mas provavelmente aqui pela gravação do Hotjar daria para anotar o layout shift, tá? Daria para perceber. Eu imaginei que ou no, dentro aí da ferramenta do DevSpeed ali, ou quando você acessa o Lighthouse dentro do navegador, tivesse alguma funçãozinha que gravasse a tela, que permitisse Não, fazer um não, slow acho que motion não. ali. Não, não, acho que seria ou teria que você gravar diretamente, ou realmente teria que ver no Hotjar ou gravar. Mas acho que aqui ele só mostra. Aqui ele mostra, ó, o que está carregando posteriormente. Então, todo esse corpo aqui, ó, ele até mostra aqui div, né, que é uma divisória lá no HTML, com a ID corpo, que é todo esse corpo aqui, ele tá com uma layout shift grande, porque ele está carregando posteriormente. É, aqui também a parte do banner, enfim. Aqui o categoria, o menu, mas esses estão bem pouquinho, ó. O maior problema aqui é que ele demora muito para carregar aqui o meio do site. É, então, esse layout fit acaba sendo um pouco difícil mesmo, tá? O que que eu fiz aqui? Tem alguma coisa aqui que eu não sei, mas bora lá. Então, esse layout shift, você até pode ler aqui também, sempre tem aqui o como melhorar, tá? Então, ó, o que mais causa CLS ruim? Imagem sem dimensão, anúncio em incorporação de iframe, conteúdo injetado dinamicamente, como anúncios e tal, fontes da web. Então, tem várias coisinhas aí. É, mas acaba sendo um pouco difícil mesmo, tá? De mexer nisso. Acaba sendo muito detalhado, e aí você tem que acabar indo atrás de coisas no código normalmente, tá? Esse de definir um tamanho adequado dá para mexer. é, Enfim, de mais absurdo nesse site de up seria isso. Seria o CLS, né? E alguns carregamentos de script que estão demorando muito. Então aqui daria para ver o Your Views e daria para mexer nas imagens. É isso que eu faria nesse cara se eu estivesse fazendo um projeto de SEO mais simples, tá? Eu não mexeria nisso, eu não mexeria nisso também. Talvez hoje em dia eu poderia até mexer, porque eu já tenho um pouco mais de conhecimento, então eu poderia dar uma olhada em script e tal.
Poderia dar uma olhada nisso aqui, mas também nem sei se tem muita solução, tá? Nem sei. Talvez se separar esse corpo aqui em diferentes divisões no HTML, dá para fazer alguma coisa assim. Mas, enfim, é isso. Aí eu pego aqui também, voltando, né, para nossa análise, voltando aí para o foco principal, eu pego tanto o desempenho do computador quanto do celular. Então é 27 e 24. Até curioso que ele tá melhor no celular do que no computador. Isso não é o padrão, normalmente costuma ser melhor no PC, mas que bom, né? Porque hoje em dia os acessos estão muito no. Outro ponto também, ó, que a gente viu que o CLS tá ruim no computador, mas no celular ele tá bom. Então tem essas diferenças aí também, ó. Aqui no celular, o principal problema já mudou, é o trabalho da thread principal. Então tem muito script carregando, o elemento de maior exibição está muito pesado. Então essa imagem aqui está muito pesada, que é o banner. Que algumas outras coisas que não vem ao caso agora. Aqui daria para ver se ele usa esse your views mesmo. Tempo de execução de JavaScript, não sei se tem muito jeito não. Acho que é isso. Então acaba alterando também entre celular e computador, tá? Vocês podem ver aqui que as coisas se alteram um pouco. Então, tem essa variação também de desktop e mobile. Bora lá. Análise de backlink. Isso hoje em dia, pessoal, não é tão impactante como já foi, tá? Que é o quê? Backlink é o que os outros sites apontam para o nosso. Então, sites terceiros aí estão apontando para o nosso. A gente pode aqui fazer a auditoria, tá? É de boa, ele leva um tempo aí, a gente já volta nesse aqui. Aí teria que também ver todos os outros sites, tá? Então, aqui no PageSpeed vai analisando. Domínios de referência, isso aqui é tudo de backlink, tá? Isso aqui também. Deixa eu pôr aqui um azul. Então, isso aqui é tudo de backlink. Isso aqui é de pesquisa orgânica. Então, vamos aqui pesquisar. André, enquanto isso, uma dúvida, por onde que você recomenda a gente estudar essa parte de código que você tem estudado e tal? Cara, essa é uma pergunta difícil. Vamos lá. A princípio, o que vocês podem fazer? Estudar sobre o Web Vitals, tá? Então, você pesquisar aqui sobre o Web Vitals no Google, a gente consegue achar próprio Google, consegue achar bastante coisa, tá? Então, aqui, sei lá, do Hostinger, tá ótimo, do Rock Content. Lê isso aqui para tentar entender um pouco melhor o que é cada coisa e o que causa cada coisa, tá? Então, aqui fala, LCP são compostos principalmente pelos seguintes elementos: elemento de imagem, bloco de texto, pôster de vídeo e plano de fundo, imagem de plano de fundo, que é o tempo de carregamento da página, né? Então, também conhecido como maior pintura de conteúdo. Então, o maior conteúdo que tem ali na página carregado. E aqui tem First Input Delay, interatividade da página. Então, quando que eu consigo interagir com a página depois do carregamento dela? Experiência visual do site, do CLS que eu estava falando, que é a mudança cumulativa de layout. Então, vocês entenderem primeiro o que é esses pontos para entender o que causa eles. Então, por exemplo, a mudança de layout normalmente é demorar, as coisas que demoram para carregar e são carregadas posteriormente, e aí gera essa mudança de layout.
que é empurrar algo para cima, empurrar algo para baixo. Então, o que eu indico é vocês entenderem o que é cada coisa primeiro, tá? Eu acho que esse seria aí o ponto principal. E aí, depois que vocês entenderem o que causa cada coisa, vocês vão conseguir entendendo aos poucos melhor, né? Como atacar cada uma dessas coisas, tá? Então, e aí, se vocês quiserem ir um pouco mais técnico, mais ainda, é estudar HTML, CSS e JavaScript, tá? Então, HTML, CSS e JavaScript. Talvez ler um pouco sobre também, entender exatamente o que, né? Então, o HTML é o que a gente faz aqui, o front mesmo, né? Que a gente marca aqui os elementos e tudo mais. Então, o pessoal de dev nem considera uma linguagem de programação, tá? É mais uma linguagem de marcação. Aí tem o CSS, que a gente basicamente consegue alterar a questão puramente de layout, tá? Então, por cor, por estilo, né? E aí o JavaScript que a gente consegue realmente fazer coisas na página, né? Então, aqui ele até traz, né? Sempre tem essa imagem aqui para exemplificar. Então, o HTML seria o esqueleto, CSS seria a aparência e o JavaScript seriam os músculos, né? Então, o JavaScript é o que vai fazer o site funcionar. Por exemplo, você tem aqui um matricule-se, e aí nesse matricule-se ele leva para uma compra. Então, esse formulário aqui provavelmente é JavaScript que vai enviar esses dados para você poder finalizar a transação aqui dentro. É, então, enfim, acaba tendo vocês que entenderem um pouco mais de o que é também essas linguagens, né, para poder entender como funciona tecnicamente. Então, se eu vim aqui, por exemplo, vai ter, por exemplo, reduz o tempo de execução do JavaScript. Então, o que que acontece? A Tray faz requisições e essas requisições são em JavaScript, porque HTML e CSS não tem esse poder de fazer uma requisição, tá? E aí ela faz uma requisição aqui, por exemplo, ela faz para o images.tcdn. Então, provavelmente aqui é uma requisição para receber os links de imagens ou alguma coisa assim, ó. Então, é uma função gigante que ele pega aí coisas provavelmente de imagens, tudo mais. Então, aqui ele já está gastando mais de 2 segundos, né, fazendo essa requisição. Então, essa requisição demora muito. Então, eu teria que mexer nessa requisição, ver o que ela é para poder mexer nela. Mas é um pouco complicado mesmo, tá, gente? Não tem jeito, não tem jeito. Seria estudar HTML, CSS, JavaScript e entender esses pontos aqui, ó. Então, esses pontos aqui, até aqui mesmo no PageSpeed, vocês conseguem clicar nele e vir aqui para o Google. E aí ele explica um pouco o que é uma boa pontuação, quais são elementos considerados. Enfim, aqui tem uma série de coisas, tá, pessoal? É uma série de coisas, ele vai explicando, é um pouco complexo, tá? Então isso aqui realmente precisa de um tempo de estudo, de dedicação para isso, tá? Deixa eu fechar esse WhatsApp aqui. Então é isso, pessoal, aqui. E aí, aqui a ideia é a gente, né, ir puxando essas comparações para a gente poder ver em comparação com os concorrentes como a gente está, né? Então, por exemplo, aqui o Kibiju já tem um site bem mais otimizado, ó, 53 no celular e 72. Então, eu colocaria aqui 53, 72. Outra coisa que a gente vê é a quantidade total de palavras-chave. Então aqui tem 1491, top 10, só que no caso é top 10. Então top 10 a gente tem 38 mais 159. Top 10, pessoal, sempre obtenha mais... Ué, tá, porque eu tenho plano, mas não é o próximo, tá, tranquilo.
Então aqui seria sempre o top 3, tá? Que são os que estão nas 3 primeiras posições. E o 4 a 10, que é essas 159. Então seria 159 mais 38. Seria 197 palavras em top 10. O site é mobile friendly? Sim. Tem protocolo HTTPS? Sim. Categorização estruturada? Eu vou deixar aqui que não, porque lembra que a gente fez a categorização desse site, vai sugerir algumas mudanças? Então vou deixar aqui que não. A gente pode ver nos outros sites também, que Biju, por exemplo. Ó, eles já têm uma categorização bem mais estruturada, tá vendo? Anel tem anel regulável, anel falange, brinco, brinco, segundo furo, aço inoxidável, mini argola, air cuff, tudo que a gente recomendou lá para o nosso cliente, basicamente, aqui Biju já tem. Então, já deixaria aqui como sim para eles, por exemplo. E aqui outros dados de palavra-chave. Então, hoje, ó, a gente tem 38, 159, 38, 159 aqui. De 11 a 20 a gente tem 183. 183. Total de palavras a gente tem 1491. 91. Em projeção de tráfego, que é aqui também, ó, tráfego. Então, ó, a gente está com uma projeção de 4.000, basicamente. Valor do tráfego. Aí, pessoal, isso é uma coisa que eu sempre trouxe assim, mas mais como curiosidade para o cliente, que o que que ele traz? Ele traz esse custo mensal médio estimado para ser classificado com palavras-chave orgânicas no Google Ads. Então, o que que acontece? Ele pega aqui essas posições que a gente tem. Cadê? Ele pega essas posições que a gente tem, pega o tráfego médio e pega o custo médio da palavra-chave que até tem naquela coluna. Cadê? Custos. Que eu até. Não, custos não. CPC, né? CPC. Então aqui ele até traz esse CPC médio, que aí eu nem sei se isso aqui é correto ou não, tá? Teria que verificar, vocês até que manjam mais, daria para verificar aí. Mas aqui ele traz esse CPC médio, esse tráfego médio que ele calcula que teria tráfego orgânico estimado, né? Sobre essa palavra-chave. E aí ele traz isso aqui, que é um custo do tráfego estimado. Então ele pega essas palavras que a gente tem e fala, meu, se você fosse gastar isso aqui no Google Pago, né? No Ads, você gastaria R$ 6.900. Eu não sei se isso aqui faz sentido, tá, pessoal? Se vocês quiserem validar isso em algum momento, acho que seria legal. Mas eu sempre levantava isso aqui para o cliente. Então, põe aqui 6,9K. Falava, meu, esse tráfego médio que você tem de 4.000, ele te custaria em média R$ 7.000 aí no pago. Então, isso aqui eu também sempre levantava, que é um número do próprio SEMrush. Dependência de branding, pessoal, ele também tem aqui, ó, em visão geral do domínio. Então, vocês virem aqui, ó, tem aqui, ó, tráfego com marca versus tráfego sem marca. O que que é isso? Quando a gente vem aqui, ó, no tráfego, na pesquisa orgânica, a gente pode ver. Cadê? Deixa carregar. Então a gente pode ver aqui, ó, que a gente tem up bijuteria, up bijuterias, up bijuterias aqui de novo. Então, muitas das palavras contêm o nosso nome, a pessoa já conhece a gente e joga o nosso nome no Google. E aqui, ó, em tráfego com marca versus tráfego sem marca, ele traz quantas palavras-chave contém nosso nome e quantas que não. Então, aqui ele está considerando que tem 6,5% do tráfego é de palavra-chave com nossa marca, né?
Então eu sempre punho aqui que é a dependência de branding, que é do que é estimado para entrar no seu site do orgânico, quantos por cento dependem da sua marca, né? Então aqui ele passa um total de 6,5, que é bem baixo, tá legal. Apesar de eu acho que ele não tá tão correto, porque ele tá falando que só tem uma palavra-chave. Aí a gente pode ver aqui, mas clicar ali nele, que ele já vai mostrar pra gente. Vamos ver. André, só um minutinho. Como eu não tô aqui na conta Pro agora, a gente tem mais 5 minutos de call. Vocês querem que eu encerre e abra outra? Ou conseguimos aí? Ou vocês querem deixar hoje é por isso? Ah, é 9h50, pessoal. Se Ah, vocês quiserem já finalizar por mim, pode ser e a gente continua na próxima. Lucas É, e tranquilo, assim, Mariana. vai da batida do André, o que ele tinha planejado ali para É, hoje. De fato, nós já estamos beirando ali É, já tá o beirando tempo já. regulamentar, é. Acho que a gente pode mas seguir na próxima e eu puxo esse assunto de novo. Não tem só problema. uma última dúvida, André, antes de Pode encerrar, você mandar. comentou ali sobre dependência de branding. Como é que faz essa análise quando o nome da loja não é um nome exclusivo? Porque, por exemplo, Up Bijuteria, né, é um nome É, exclusivo, né? Mas e se fosse, se o nome da marca ou do produto for o produto, ou for um termo comum? então, aí acaba complicando um pouco mesmo. Igual aqui de Up Bijuteria mesmo, pra mim já tá errado essa porcentagem. Porque aqui, ó, vou até voltar aqui, ele fala que tem, aqui ó, tráfego com marca versus tráfego sem marca. Ele me fala que tem uma palavra-chave com a marca da loja, mas eu sei que isso é mentira. Porque eu vi aqui, ó, tem Up Bijuteria, tem Up Bijuterias no plural. Aqui tem outra página que também está ranqueada para Up Bijuterias. Aqui mais uma página que está ranqueada para Up Bijuterias. Mas teria, realmente complica um pouco, sabe? É um caso assim, complica um pouco. É, deixa eu ver aqui se ele me mostra detalhes. Porque, na verdade, eu nunca tive esse problema especificamente, para ser sincero. Ó, aqui eu cliquei lá na marca, né? E ele tá me trazendo só Up Bijuteria. Então, talvez eu teria que pegar o tráfego estimado aqui, ó, esses 4.000, né? Então ele tá estimando para mim aí 4.000 e pouco de tráfego, 3.958, e pegar o tráfego dessas palavras, né? Ela tá ranqueando para mais de uma URL, o Up Bijuterias, né? Então eu só vou considerar esse aqui ainda que tem, ó, vou considerar até esse. Então seria somar esses tráfegos aqui, que daria 550, 600, vai? E tirar de 3.000 e pouco, quantos por cento é 600? Eu acho que essa seria o caminho, Lucas, nesse caso da marca da Ser o ferramenta nome, não né? tá conseguindo reconhecer. Porque você pode ver aqui que ele Uhum. só tá trazendo a bijuteria e tá Uhum. errado, mas acho que seria mais nesse sentido. Mas assim, em 90% dos casos, tá? Vai ser difícil que não reconheça, tá? Acho que vai ser Uhum. algo muito específico, igual esse aqui que a gente pegou. E acho que é isso, pessoal. Aí a gente Show. colocaria aqui, tá? Colocaria esses dados aqui, colocaria também de todos os outros. Na próxima aula eu trago pronto para mostrar para vocês, e aí eu já trago com dados de todos para mostrar para vocês e mostro essa parte de backlink como eu fiz também. Show de bola. Mas aí então na próxima a gente continua esse mesmo assunto, beleza? Show Beleza, de então, bola. pessoal. Fechou, Obrigado. então. Obrigadão Fechou? aí. Uma boa Só não semana, esquece boas de vendas. mandar o linkzinho lá do Screen Vou Frog pra gente mandar do tentar instalar Screaming isso aí, Frog. beleza, Drazão? Vou mandar do Screaming Frog e também, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, vocês podem me chamar no privado, tá? Mandar áudio, pode mandar texto, pode mandar o que vocês quiserem, que eu tô por aqui, eu respondo assim que eu puder, eu retorno para vocês qualquer dúvida, beleza? Fechou, Fechou. galera. Para a gravação Abraço, aqui. tudo de bom, boa semana. Valeu, valeu. Valeu, galera.